Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Enquanto você está se aprontando aí, sentando, achando teu lugar, se você puder, fica de pé na tua cadeira aí, não em cima dela, mas aonde você está sentado. E vira para umas 3, 4 pessoas e diga: Deus não terminou o que Ele já começou. E declara: Ele vai ser fiel até o final. Profetiza isso para umas 3, 4 pessoas. Ele ainda não terminou o que Ele começou nessa nação. Ele vai te usar para terminar até o final. Glória a Deus. Quantos estão com fome por mais de Jesus? Faz barulho onde você está. Que coisa linda é o povo de Deus, não é verdade? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós aqui unidos, diferentes lugares do Brasil, das nações, unidos aqui como um só corpo. Eu queria primeiramente agradecer CFAN, Cristo para todas as nações. Quantos aqui entendem que Jesus Cristo é o desejado das nações? E porque Ele é desejado das nações, nós estamos aqui, nações representadas, e hoje em especial o Brasil representado, desejando Jesus. Você está desejando Jesus mais hoje? Quero agradecer todo o CFAN, Daniel Colenda, grande amigo, irmão meu, toda a equipe dele, Emerson, pelo convite de poder estar aqui. Quantos têm sido abençoados por essa conferência aqui? Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Eu creio que é incrível o fato de nós termos um ajuntamento que está realmente juntando pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, numa semana tão crucial para nós como brasileiros, que acreditamos que Deus não terminou com o Brasil, está só começando. Aquele que começou a boa obra em nós vai ser fiel para completar. Amém? E eu queria, antes de a gente entrar aqui na palavra e orar, queria só rapidamente falar que nós, como Dunamis, nos alegramos de poder estar em parceria com o CFAN na Fire Conference. Quantos foram abençoados aí pelo Dunamis Music aí? E a gente se alegra em ver o reino de Deus se expandindo pelos 4 cantos do Brasil. A gente trouxe também algumas coisas lá na livraria, produtos do Dunamis. Eu quero te encorajar a você passar lá e está conferindo. Tem um livro que eu acabei de lançar chamado Um Poder em Movimento. E o poder de Deus, ele está em movimento, ele não está estático. Independente dos tempos e estações, ele continua se movendo. Amém? Quem crê nisso? Eu falo sobre essa natureza do poder sobrenatural, o poder de milagres, sinais, maravilhas que está em movimento para discipular nações. Então, pega lá uma cópia, confira. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com esse livro que é recém-lançado. Tem muito a ver com o DNA do Dunamis, um poder em movimento. Vira para quem está do teu lado e fala: que bom que você está do meu lado. Fala assim: eu sinto em você um espírito de generosidade. Depois dessa sessão, deixa Deus te usar na lojinha. Amém? Glória a Deus. Ergue as suas 2 mãos para o alto, onde você estiver. Foca na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Repita comigo: Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Hoje, ó Deus, eu preciso de Ti. Hoje, ó Deus, eu tenho sede e fome por Ti. Vem, Senhor, fala comigo hoje. Toca a minha vida hoje. Hoje, ó Espírito Santo, eu te dou permissão, eu te dou liberdade. Se mova aqui e traz em mim o teu alinhamento.
Enche o meu espírito com teu fogo. Renova a minha mente. Renova em mim o primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Glória a Deus. Você pode se assentar. E ao sentar, vira para mais uma outra pessoa e fala: o Espírito Santo vai te pegar daqui a pouco, se prepara. Se prepara. Abre comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu quero ler hoje alguns versículos. Eu vou pulando por eles. Quando eu digo pulando, eu quero dizer que eu vou rapidamente passar por eles. E eu quero te encorajar a ir anotando. Talvez você não consiga chegar em todos os versículos, mas eu queria que você, depois, se você perder volta para trás e leia de novo essa sequência de versículos que nós vamos estar abrindo agora, começando com Mateus capítulo 4. E eu queria que você prestasse atenção num padrão que você vai enxergar ao longo dos evangelhos. Enquanto a gente lê esses versículos dizem respeito às ações de Cristo, do ministério público dele aqui nessa terra. Presta atenção naquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui. Vamos comigo aqui no versículo 17. Diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, preste atenção nos verbos, preste atenção nas ações de Cristo. Versículo 17 que nós acabamos de ler, pula agora para Mateus 4, versículo 23. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vai comigo para Mateus capítulo 9, 5 capítulos para frente, Mateus 9, versículo 35. Preste atenção no padrão. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 10, próximo capítulo, versículo 7. Jesus aqui está dando instruções aos seus discípulos. Ele está prestes a enviá-los, e é isso que ele diz aos seus discípulos. Versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está aqui, ou está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Marcos capítulo 1, versículo 32. Ao entardecer, quando o sol tinha se posto, trouxeram a ele todos aqueles que estavam enfermos e oprimidos, e toda a cidade se juntou junto à porta, e ali ele curou muitos dos que estavam doentes com diversas enfermidades e expulsou os demônios. Isso aí é Marcos 1, 32 a 34. Agora vai comigo para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aqui Jesus mais uma vez está enviando os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Olha como ele nos envia para fazer o quê? Versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Vai comigo para Lucas capítulo 10, versículo 9. Mais uma vez nesse envio.
e cure os enfermos que ali estiverem, e diga a eles: o reino de Deus se achegou a vós. Último, Atos 10, versículo 38. Agora a gente sai dos 4 evangelhos, vamos para Atos, capítulo 10, versículo 38, e aqui apóstolo Pedro descreve Jesus, e quando ele está descrevendo Jesus a esse gentil, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Quantos querem ser ungidos com o Espírito Santo e poder hoje à noite? Ou hoje à tarde? E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos parar aqui. Essas referências, eu imagino que você já começou a perceber um padrão daquilo que Jesus fazia. Jesus era extremamente estratégico no seu ministério aqui na terra. O seu ministério, cronologicamente, não foi algo muito grande, mas teve um impacto gigantesco e eterno. Até hoje nós estamos sentindo esse impacto. E porque ele foi estratégico, e obviamente porque ele era Deus, tudo que ele fazia reverberava na eternidade. Mas se nós formos analisar, Jesus, ele não está acordando pensando: o que eu vou fazer hoje? Talvez eu cure alguns aqui, talvez eu, multiplique pães, talvez eu vou transformar água em vinho. Tudo isso ele fez, mas era parte de uma estratégia de Jesus. Jesus tinha um foco muito claro quando ele esteve aqui nessa terra, no que diz respeito ao seu ministério público. Se você estiver anotando, anota aí o que eu vou te falar. Se você não estiver anotando, por favor, anote também. 4 ações que definem o ministério público de Jesus. 4 ações que definem o ministério público de Jesus. A primeira coisa que Jesus fazia, quando ele esteve aqui, e você vai ver isso ao longo dos evangelhos, especialmente os sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que ele estava usando essas 4 ações de uma maneira contínua. A primeira ação é que Jesus pregava o evangelho. Fala comigo: pregar. Jesus pregava o evangelho. E a palavra aqui no original é querigma. Ele proclamava o evangelho, ele anunciava o evangelho. Segunda ação de Jesus, você que está notando, Jesus ensinava o reino. Jesus ensinava. E a palavra aqui no original é didasco. Eu não sei você, mas quando eu estava na escola, eu não era o melhor aluno, preciso confessar isso. Eu era na verdade do meio para baixo, mas uma das coisas que eu tinha dificuldade era exatas, matemática. E eu tinha um primo mais velho meu que estava fazendo engenharia enquanto estava no colégio. Ele falou assim, acho que minha mãe estava tão desesperada, falou: você consegue ajudar teu priminho porque ele vai bombar? E daí ele falou assim: tá bom, eu vou lá ajudar ele. Ele sentou, e porque ele era meu primo, ou talvez porque a gente era tão próximo, ele começou a explicar algumas questões de matemática, só que ele explicou tão simples que começou a fazer sentido, e para mim aquilo foi didático. Quantos aqui já tiveram um professor ou uma professora didático, que pega algo complexo e simplifica para você? Jesus foi didático. Ele pegava algo que era tão complexo, ele simplificava, ele ensinava, ele praticava o didasco. Jesus, ele pegava um conceito como o reino de Deus e falava: o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Uma vez eu perguntei a um professor meu: qual que é a diferença entre você pregar e você ensinar? Ele falou: você tem que ir para o texto original, e no texto original, o pregar é o proclamar. Agora, quando você ensina algo, você explica aquele algo, e Jesus fazia os dois. Ele proclamava o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, e também ele ensinava o reino. Ele dizia: o reino de Deus é como uma pitadinha de fermento. E quando você põe essa pitadinha de fermento numa massa,
aquilo começa a fermentar e começa a levedar e impacta uma massa toda. O reino de Deus é como um grãozinho de mostarda. Quem lembra disso? As parábolas de Jesus tinham a ver com ensinos, e Jesus também pregava, mas ele estava ensinando. E a terceira coisa que Jesus fazia, Jesus curava os enfermos. Todo lugar que ele ia, ele estava curando os enfermos, curando os doentes, ele fazia milagres. E finalmente, número 4, se você estiver anotando, Jesus expulsava demônios. Jesus libertava. Então Jesus pregava o reino, Jesus ensinava o reino, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava demônios ou libertava os oprimidos. São as 4 ações de Jesus, e eu creio que é incrível nós olharmos para isso, porque se você for passar de maneira rápida por aquilo que Jesus falava, talvez você não vai entender por que Jesus fazia o que ele fazia. Deixa eu dizer novamente, se nós formos apressados e superficiais naquilo que Jesus falava, talvez nós não iremos entender o porquê Jesus fazia o que ele fazia. E talvez um versículo que explica o que Jesus pregava e o que Jesus ensinava está no primeiro capítulo de Marcos. Abre aí comigo, Marcos capítulo 1, versículo 15, talvez um dos versículos mais importantes no que diz respeito à missão de Cristo na terra. Vocês estão bem aí, gente? Versículo 14, Marcos 1, eu falei 15, vamos começar no 14, diz: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Fala comigo, o evangelho do reino de Deus. Sabe, Jesus foi muito específico no tipo de evangelho que ele pregava. Ele não simplesmente pregou qualquer evangelho, ele foi específico. Ele veio trazendo um evangelho específico, e esse evangelho, você vê no texto, é o evangelho do reino de Deus. E não só nesse texto, em todos os textos que estamos lendo, não sei se você percebeu, mas ele vinha e falava: o reino de Deus chegou. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. O reino de Deus chegou. Ele trazia o evangelho do reino de Deus. Vou pedir um pouco de paciência aqui, enquanto eu digo algo que eu não quero dizer para chocar, mas continua aqui comigo. Jesus não veio trazer o evangelho da salvação. Jesus tampouco veio trazer o evangelho da graça, ou o evangelho do perdão, ou o evangelho do amor. E eu acredito em tudo isso. Mas você não vai pegar Jesus publicamente anunciando: ei, você precisa entender o evangelho do amor, você precisa entender o evangelho do perdão. Vocês, escutem, eu trouxe a vocês o evangelho da salvação. Jesus nunca publicamente falou: ei, você precisa nascer de novo. É óbvio que eu acredito que a gente tem que nascer de novo. É óbvio que eu acredito na salvação apenas através de Jesus. É óbvio que nós acreditamos que Deus é amor. E é óbvio que nós sabemos que Jesus nos perdoa e nos dá graça, sim. Mas Jesus foi específico na proclamação do evangelho do reino. Ele foi específico no ensino do que é o reino de Deus, porque na sua essência Jesus estava trazendo não qualquer tipo de evangelho. E muitas vezes a gente se reduz como evangélicos a dizer: ah, pregue o evangelho, vamos lá levar o evangelho, correto. Mas Jesus não estava só levando qualquer evangelho, Jesus estava sendo específico. Eu estou trazendo a vocês o evangelho do reino
de Deus. E a não ser que nós, como igreja evangélica do Brasil, a não ser que nós, como igreja de Cristo nas nações, voltemos a pregar o evangelho que Jesus pregou, em vão será esperarmos termos os resultados que Jesus teve. Sim, nós temos que curar os enfermos, sim, que nós temos que expulsar os demônios, mas escute aqui, Jesus foi específico no tipo de evangelho que ele pregou, foi o evangelho do reino de Deus. Ele estava trazendo a inauguração do reino aqui nessa terra, e ele dizia: eu estou inaugurando, eu estou trazendo o reino de Deus. Agora alguns podem perguntar, qual que é a significância disso? Por que isso importa? Porque você está se atendo a um detalhe. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, isso aqui não é um detalhe, e daqui a pouco eu te provo as ramificações de alguém que é leviano em pensar que isso é só um detalhe. No versículo 15, no 14 diz que ele veio para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, e no versículo 15 ele descreve o que é o evangelho do reino. Se você não sabe o que é o evangelho do reino, Theo, o que você se refere como evangelho do reino, ou como é que Jesus descreve o evangelho do reino, eu falaria para você, Marcos 1,15. Marcos 1,15 é a descrição do evangelho do reino de Deus, e essa descrição carrega em si 4 partes. A primeira parte é a primeira frase no versículo 15, que diz: o tempo é chegado, ou o tempo está cumprido. Se você estiver anotando, anote isso aí. O tempo é chegado, ou o tempo está cumprido. Agora, raciocina aqui comigo. Para alguma coisa ser cumprida, ou vir a ser realizado, essa coisa precisa previamente ter sido prometido, sim ou não? Você não tem o cumprimento de algo que não foi prometido. Quando Jesus entra em cena e diz: o tempo está cumprido, para a mente do judeu aquilo significa muito. Como assim o tempo está cumprido? Quando ele diz o tempo é chegado, automaticamente a mente do judeu entendeu. Ele está dizendo que ele é o cumprimento das profecias de Jeremias, das profecias de Isaías. Ele é o cumprimento das profecias até do rei Davi. Ele é o cumprimento, a encarnação do cumprimento das profecias messiânicas. Nós, gentios, talvez nós não pegaríamos isso tão rápido, mas para a mente do judeu, quando ele entra em cena e diz o tempo está cumprido, aquilo em si é uma declaração messiânica. O tempo está cumprido, e automaticamente aquilo ofende os corações religiosos. Como assim você é o cumprimento das profecias messiânicas? Essa afirmação era a declaração indireta de Jesus dizendo: eu sou o Messias, o tempo está cumprido, eu sou o cumprimento das profecias messiânicas. Essa é a primeira parte do evangelho do reino. A segunda parte do evangelho do reino, no versículo 15 diz: e o reino de Deus está aqui. Quantos creem que o reino de Deus está aqui? Eu sei que você está vendo muita coisa que não parece como o reino de Deus. Eu sei que no nosso redor nós vemos muita coisa que não parece o reino dos céus na terra, ou o reflexo do céu na terra. Mas eu também te garanto que você vê muita coisa que é do reino dos céus aqui. Toda vez que você vê uma cura, você vê uma expressão do reino na terra. Toda vez que você vê uma libertação, você vê um flash do céu tocando a terra. Então Jesus está inaugurando o início da invasão do reino, dizendo: eu sou o Messias e eu trouxe um reino. Sabe por quê? Porque seria loucura um rei sem reino. Se um amigo teu acordasse amanhã e falasse: é o seguinte, cara, o mundo está um caos, eu sei, não se preocupa, cara, porque de hoje em diante, eu, teu amigo Rodrigo, eu sou o rei Rodrigo. O que você falaria para o teu amigo Rodrigo? Tá maluco, cara? Como assim ser um rei?
Eu sou rei, cara. Eu acordei, eu sou um rei. E a segunda coisa que você falaria, então tá bom, você é rei do quê? Você é rei o quê? Do teu quarto, do teu apartamento, do teu bairro, da onde? Do teu condomínio, você é rei do quê? Cara, eu sou rei, cara. Eu não tenho uma propriedade aqui, mas eu sou rei. Em outras palavras, você está perguntando você tem um reino? Porque qualquer um que se diz rei precisa ter um reino. Um rei sem reino é um insano. E Jesus diz: eu sou o rei, quando ele diz o tempo está cumprido. E na sequência a pergunta é: então se você é o cumprimento das profecias messiânicas, o que quer dizer que você é então o Messias? O que quer dizer que Messias significa rei? Cadê o reino? E ele diz: o reino está aqui. E para isso então as pessoas diriam: você está maluco, porque eu não enxergo esse reino que você trouxe. Cadê esse reino? Está aqui. Aonde? Aqui. A única coisa que eu enxergo é a opressão do Império Romano. Cadê esse reino? Está aqui. Eu só vejo os romanos e eu vejo esses 12 caras malucos que andam com você. Eu não vejo reino nenhum. E para isso, número 3, ele diria: arrependei-vos. Fala comigo, arrependimento. A terceira coisa que está escrito aqui: arrependei-vos. Primeiro, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está aqui. Terceiro, arrependei-vos. Fala comigo, metanoia. Era exatamente o que o seu primo João Batista vinha falando. João Batista, que veio com o batismo do arrependimento, ele estava preparando as pessoas, dizendo: ei, arrependei-vos, o reino de Deus está chegando. Ei, muda a maneira de você pensar, o reino de Deus está chegando. Ei, muda as lentes pela qual você enxerga essa terra, porque o reino de Deus está vindo. E se você não mudar a maneira de você enxergar o mundo ao teu redor, o reino de Deus vai passar na tua frente e você não vai reconhecer. Ele está falando assim: arrependimento, metanoia, renovação da tua mente, uma mudança de paradigma. Arrependimento, trocar as lentes pelas quais você enxerga o teu mundo. Se você tiver um óculos de sol com uma lente amarela, o teu mundo é amarelo, concorda comigo? Agora você troca aquele óculos de sol, e talvez você viu já óculos de sol com lentes azuis. Está acompanhando comigo aqui? Você põe aquela lente, aqueles óculos de sol com lentes azuis, o teu mundo antes era amarelo, agora o teu mundo é azul. Isso tem a ver com cosmovisão. Eu quero enxergar a minha existência nessa terra com a cosmovisão do reino. Quantos podem dizer amém para isso? Jesus está falando: olha, você quer entender a minha realeza? Você quer entender a minha missão? Você quer entender esse reino? Você precisa passar por arrependimento. Você precisa trocar as lentes pelas quais você enxerga o teu mundo. E uma vez que você passa por uma metanoia, um arrependimento, você vai começar a pôr novas lentes, lentes espirituais, lentes do reino. E quando você puser essas lentes, você vai começar a falar assim: uau, uau, eu não estava vendo o reino. Nossa, o reino está aqui. Olha, o reino está em operação. Uau! E na sequência disso, o teu coração diz: eu quero ter parte nesse reino. Quantos querem ter parte no reino de Deus? E quando alguém pergunta: como que eu faço, Jesus, para ter parte no teu reino? Ele conclui o evangelho com a quarta frase: creia no evangelho. Como que eu entro no reino? Crendo no evangelho. Eu preciso reconhecer que Jesus é o Messias. Eu preciso reconhecer que esse Messias trouxe um reino. Eu preciso reconhecer que eu careço de um arrependimento para entender esse reino e a realeza do meu rei. Mas uma vez que eu passo por arrependimento, eu tenho vontade de participar daquilo. Como que eu entro nesse reino? Jesus fala: creia. Creia no
evangelho. Eu comecei a entender que Jesus veio trazer de uma maneira específica esse entendimento do reino dele. E muitas vezes o inimigo entende que nós, cristãos, na maior parte aqui evangélicos, para pensar, nós somos pessoas religiosas no bom sentido da palavra. Hoje, um sábado, muitos aqui não são nem do Rio de Janeiro, você pagou, investiu para vir para cá, para participar de algo que é espiritual. Você tem um anseio religioso no bom sentido da palavra, de conectar-se com Deus. E o inimigo sabe que ele não consegue te tentar da mesma maneira que ele tenta pessoas que não conhecem a Deus. Você, duvido que foi tentado recentemente, enquanto você estava andando na rua e viu uma agência bancária, você não escutou uma voz dizendo: vai lá, assalta esse banco. Vai lá, pega um revólver, assalta aquele banco. Ah, meu Deus, será que eu vou? Assalto aquele banco ou não? Meu Deus, que tentação, assaltar aquele banco. Você não passou por essa tentação, provavelmente, eu espero que não. A última vez que você estava no restaurante cortando um filé, você está com aquela carne, aquela faca afiada cortando a carne, você não escutou uma voz te tentando dizendo: pega essa faca, esfaqueia aquela véia naquela outra mesa. Essa provavelmente não foi a tua tentação, amém? Espero que sim. Porque o diabo não vai te tentar da mesma maneira que ele tenta pessoas que não são de Deus, e você é uma pessoa de Deus. Agora, a maneira como Deus, ou melhor, a maneira como o diabo tenta o povo de Deus, é uma maneira extremamente sutil. E uma das coisas que eu vejo que ele tenta o corpo de Cristo é fazer você fazer coisas boas ao invés de fazer as coisas melhores. É você se contentar com salvação e não a vida no reino. É você se contentar com um evangelho que te mantém entretido, com um evangelho parcial, ao invés de abraçar um evangelho pleno do reino. E às vezes eu fico pensando aquilo que tem saído dos nossos púlpitos, aonde a única coisa que nós falamos é: seja salvo, seja salvo. Sim, nós precisamos ser salvos, mas depois a pessoa que vem para frente pergunta: tá bom, pastor, agora que eu sou salvo, faço o quê? Você continua salvo, cara, e você volta aqui domingo que vem e senta aqui na cadeira. E depois, pastor, continua aí vindo, cara. E depois, pastor, só fica salvo, cara. E depois, pastor, continua aqui nas quatro paredes da igreja. Eu fico perguntando se nós não estamos vivendo hoje o resultado de uma super ênfase no evangelho que Jesus nunca nos pediu para pregar. E não estou dizendo que nós não devemos pregar o evangelho da salvação, mas entender que salvação não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida. E se a nossa teologia não for além de um apelo de salvação no altar, o inimigo fala: tá bom, eu não posso te impedir de ser salvo, mas o que eu posso te impedir é de você ser sal da terra e luz do mundo na sociedade. Então fica dentro da igreja, fica preso. Se eu não consigo te manter preso na cadeia do pecado, eu vou te manter preso nas quatro paredes da igreja. O que é o melhor então? O que é o evangelho pleno? O evangelho do reino? Porque eu tenho certeza que no reino você vai encontrar amor, que no reino você vai encontrar perdão, que no reino você vai encontrar graça, no reino você vai encontrar a unção para se mover no sobrenatural, e a porta para o reino é a salvação. Mas o inimigo, ele quer, de certa maneira,
se não conseguir te parar totalmente, reduzir o teu impacto. Então continue acreditando num evangelho parcial. Continue se contentando com o bom e não com o melhor. Continue então fazendo só coisas boas e não aquilo que Jesus te enviou a fazer. Sabe, eu cresci na igreja, eu sou fruto de uma família que se dedicou ao evangelho, que até hoje se dedica. Como você pode ver no meu sobrenome, Hayashi, é japonês. Meus avós vieram como missionários do Japão ao Brasil para plantar igrejas e evangelizar no meio dos imigrantes japoneses na nação brasileira. E eu cresci na igreja assim como a minha família inteira. Eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, sou sobrinho de pastor, sou primo de pastor. Tudo lá em casa era pastor, até o cachorro era um pastor alemão. E eu conto a piada toda hora onde eu vou e sempre dá certo. Eu sou pai de 3 e 1 que está vindo, então 4. E a minha esposa já me zoou, falou assim: nossa, que piada de tiozão, na verdade de paizão. Mas enfim. Quando você cresce na igreja, quando a igreja é pequena, quem aqui, talvez você já passou por isso, você vai entender o que eu estou dizendo. Você faz tudo na igreja. Você dá o panfleto ou o boletim na entrada da igreja, você faz o cafezinho para o final do culto, você ajuda na escola dominical, você enfileira as cadeiras, você ajuda com tudo, sim ou não? Alguém já participou de uma igreja assim? Não? Tá. Eu fazia tudo na igreja. Eu era rato de igreja, moleque na igreja. Vai lá, empilha as cadeiras, vai lá, limpa isso, agora lá, pega aquela vassoura, agora vai lá, ajuda lá os irmãos lá no estacionamento. Eu era produto de igreja. Daí um dia eu entrei, 13, 14 anos de idade, eu entrei num sábado, quando o ministério de louvor ensaiava, eu entrei no templo da igreja. Daí o meu primo, que era o líder de louvor, falou assim: vem cá. Falei: que foi? Você sabe tocar bateria? Eu falei: eu nunca toquei bateria na minha vida. Ele falou assim: é porque o baterista foi embora, ele se mudou de cidade, ele não toca mais aqui na igreja, a gente não tem mais baterista, a igreja é pequena, no início, você faz tudo. Ele falou assim: vai lá e senta atrás desse negócio aí. Falei: o que eu faço? Tem um pedal aí atrás aí, não tem? Tem. Pisa no pedal, pum. Beleza, agora quando eu falar um, você pisa no pedal, tá bom? Eu vou aqui tocar aqui, quando eu falar um, você pisa no pedal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aí ó, nosso baterista, beleza. Foi assim que comecei a tocar bateria. E eu fiquei 3 anos tocando bateria na igreja. Eu não sou baterista, pelo amor de Deus, entenda isso. E quando eu fiquei lá, até chegar um baterista de verdade, eu ficava sentado lá e eu falo que o baterista tem a melhor vista da casa, você consegue enxergar tudo. E teve um dia que eu tive um pensamento sentado na bateria, que era um pensamento que por anos eu guardei para mim, porque eu falava assim: nossa, que pensamento horrível. Esse pensamento que você teve, Theo, é maléfico. Hoje eu tenho um pouco mais de liberdade para compartilhar esse pensamento, porque eu acho que eu já superei. Só que quando eu tive o pensamento, eu guardei para mim. Eu falei: nossa, que horrível que eu pensei isso. Porque um dia eu estava vendo meu tio pregando, daí as pessoas vieram para o apelo da salvação, o pessoal chorando no altar, devia ter umas 10, 12 pessoas lá na frente. E daí eu olhei o cara lá chorando, e depois ele terminou de fazer a oração, repetiu a oração da entrega, e depois, sabe como nas igrejas eles fazem? Agora que vocês aceitaram Jesus, têm uma vida nova, aqui esses irmãos que estão aqui na frente, vão te levar lá para a salinha, eles querem pegar aqui os teus dados, a gente quer acompanhar vocês para essa nova vida. Pô, legal, maneiro. Então eles fizeram aquilo lá. E daí um dia eu pensei: Deus, cara, esse negócio aqui não é inteligente, Deus. Eu tive um pensamento horrível. Falei: Deus, amanhã o cara é salvo, só que amanhã o cara tem que trabalhar, o cara vai ter que pagar imposto, aquele menino lá vai ter que estudar, e um dia ele vai namorar uma menina, a menina vai quebrar o coração dele. Pô, mas que vida desgraçada, mesmo a gente sendo salvo aqui nessa terra. Meu Deus, a Bíblia não diz que lá o asfalto daqui é ouro de lá? Deus, o ouro daqui é o asfalto de lá? Deus, por que a gente não vai embora para lá? Eu falei assim: cara, um dia, sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter um ministério de, em vez de ter um ministério de consolidação, a gente tinha que ter um ministério de aceleração.
Eu fiquei pensando no ministério de aceleração. Pensei um dia, se eu tiver um dia uma igreja, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o apelo, daí as pessoas vêm para frente, daí elas repetem, elas creem em Jesus, porque eu creio na Bíblia. Eu creio que se você acreditar com todo o teu coração, confessar com tua boca, você é salvo, e depois que você é salvo, eu falo, meus irmãos, agora vocês têm vida eterna, uma cadeira cativa no céu, vocês vão agora seguir aqueles irmãos, naquela salinha tem um ministério de aceleração, daí eles entrariam na salinha do ministério de aceleração, teríamos lá então 3, 4 irmãos com AK-47 cada uma delas, e daí eles falariam, enfileira aí, e acelera eles direto para o céu. É mais inteligente. Você é salvo? Vai rápido. Você pula toda aquela coisa de ter que trabalhar, de ter que casar, de ter que ter filho, trocar fralda. Você pula tudo aquilo. Eu lembro um dia quando eu estava pensando sobre essa loucura que eu pensei, e daí eu pensei, mas que loucura que você estava pensando aquele dia, Theo? E daí o Senhor falou assim, e o que mudou no teu pensamento? No fundo você não acredita isso ainda? No fundo você não acredita que é melhor você sair dessa terra rápido? No fundo, quando as coisas apertam, não é melhor falar assim, Jesus, tempo, time out, volta, tira-me daqui. Você achou que o teu pensamento era absurdo, mas será que no fundo você ainda não pensa assim? E sabe o que eu percebi? Muitas vezes a gente pensa assim, porque a gente está confundindo o nosso destino com a nossa missão. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão, você tem certeza da tua salvação? Acena para mim, você é salvo. Deixa eu dizer uma coisa, se você é salvo, você vai para o céu, sim ou não? Não é nenhuma pegadinha, pode falar sim. Se você é salvo, você vai para o céu, sim ou não? Teu destino é o céu, o meu destino é o céu. E tantas vezes por falta de entendimento do que é o evangelho do reino, uma visão reduzida apenas ao evangelho da salvação, nós só estamos falando de chegar ao céu como se aquilo fosse a nossa missão. Mas deixa eu dizer, lá em Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, para que nenhum homem venha se gloriar. Então obviamente se eu não consigo fazer obras para chegar no céu, aquilo não pode ser minha missão, ele não requeriria uma missão desse tipo, portanto é apenas o meu destino. E tantos de nós tratamos de chegar ao céu como se fosse a nossa missão. Então quando as coisas apertam, a gente fala assim, acelera a missão. Eu confesso que eu sou tentado até hoje com esse pensamento, Deus, mas não é mais fácil a gente sair daqui? Mas se eu entendo que o céu não é, chegar ao céu não é minha missão, chegar ao céu é o meu destino, a pergunta é, Deus, então qual é a minha missão? E para isso é bem simples, a minha missão não é chegar ao céu, aquilo é meu destino, a minha missão é trazer o céu aqui na terra. Aonde? Na tua terra, na tua família, na tua universidade, na tua vizinhança, na tua empresa, aonde você trabalha, na academia que você treina, no futebol que você joga, na praia que você curte, lá é a tua missão. Quero terminar com esse texto de João 3, e João 3 é aquele versículo famoso, e todos nós conhecemos, e Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente não entende às vezes o contexto. O contexto de João 3 é uma conversa de Jesus com Nicodemos. No versículo 2 de João 3, Nicodemos vem procurar Jesus no meio da noite e diz
versículo 2 de João 3: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Fala comigo, ensinamento. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, fala comigo, obras, se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está reconhecendo? Jesus, seguinte: a minha classe acadêmica, a minha classe social te enxerga como uma escória. Jesus, nós não permitimos enxergar o Senhor como alguém que é coerente ou correto. Você é um herege. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, eu estou tão incomodado, eu tenho uma crise no meu coração, que eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu vim aqui te procurar no meio da noite, porque eu sei que ninguém ensina como o Senhor ensina. Ninguém está falando aquilo que o Senhor está falando, ninguém está pregando aquilo que você está pregando. Quando você abre a boca, alguma coisa acontece no espírito, no coração das pessoas. Você já ficou perto de alguém que, quando ela começa a falar sobre as coisas do reino, parece que começa a mexer alguma coisa no teu coração? Alguém conhece alguém assim? Que você seja essa pessoa. Quando você começa a conversar com alguém, que começa a remoer as coisas lá dentro, a pessoa fala assim: olha, racionalmente não faz nem sentido o que você está falando, eu não acredito nisso, eu fui doutrinado a pensar de uma maneira totalmente diferente do que você está falando. Mas quando você começa a falar, alguma coisa começa a acontecer aqui. E outra coisa, Jesus, você começa a fazer uns sinais lá fora, e toda vez que você vê a palavra sinais no Evangelho de João, tem a ver com o sobrenatural. Você faz milagres. Você tem que ser de Deus, cara. O que Nicodemos está falando? Ele diz: Jesus, as tuas falas, as tuas obras, o teu discurso, a tua prática, a tua teoria e a tua vivência põe uma crise no meu coração, que eu não consigo dormir. Você precisa ser de Deus. Eu fui para a escola, me ensinaram totalmente a crer o oposto do que você fala, do que você faz, mas quando eu fico perto de você, mesmo com essa doutrinação, ideologia antibíblica, parece que quando você abre a Bíblia, quando você impõe as mãos sobre mim, uma coisa acontece dentro de mim e tem uma crise instalada no meu ser. Você tem que ser de Deus. Você tem que ser de Deus. E daí Jesus responde a ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora parece uma conversa de louco, porque Nicodemos nem perguntou sobre o reino de Deus. E Jesus está falando: olha, você quer ver o reino de Deus? Nicodemos está falando de uma outra coisa. Mas na verdade Jesus está discernindo o clamor no coração de Nicodemos. E o clamor no coração de Nicodemos é um clamor que o próprio Nicodemos carece de vocabulário para articular o que ele quer. Eu creio que nós vamos viver tempos onde a sociedade não terá o vocabulário particular. É isso que eu quero. Mas quanto mais você expõe o reino de Deus, quanto mais você vive o reino de Deus, quanto mais você demonstra o reino de Deus, as pessoas vão falar: olha, eu penso diferente, eu posto diferente, mas quando eu fico perto de você, alguma coisa é despertado no meu espírito, e você vai falar: isso é o reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? E o cara vai falar: eu quero. O que é isso? É uma outra dimensão chamada reino de Deus. O que eu faço para entrar nisso? Você precisa nascer de novo. Sabe, é tempo de nós entendermos o que o Senhor está nos chamando a fazer como Brasil. Não é tempo de nós ficarmos clamando: Jesus, volta. Eu falo para alguns jovens que me procuraram essa semana, eu falo assim: Theo, Jesus tem que voltar, tem que voltar. Eu falei: você tem 19 anos, moleque, Jesus vai voltar, você vai falar o que para ele? Nem no Enem você passou, moleque. Volta, Jesus, volta, 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 Jesus. Você vai chegar para ele e ele vai perguntar: você fez o quê? Você é salvo pela graça, mas teu galardão tem a ver com fruto. Você fez o quê? Deixa eu dizer uma coisa para você: a grande comissão
continua verdadeira para nós no dia 31 de outubro, assim como ela é no dia 4 e 5 de novembro. Continua sendo a grande comissão. E eu sei que alguns de nós estamos pensando, o que está acontecendo? E eu tenho a minha opinião, mas uma das coisas que eu creio que a igreja precisa entender é que o nosso mundo não terminou, a nossa missão está só começando. A nossa missão está só começando. Theo, qual missão? A missão que começou com Jesus. A missão que ele diz, o reino está aqui. Que ele fala, você é filho e filha do rei, vai, você tem autoridade, expanda o reino. João 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada, vai, ide, vai. Fala para quem está do teu lado, vai. Fala para quem está do teu lado, vai. Você tem autoridade, você tem o poder do reino. Então, o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer aquilo que ele nos chama a fazer, discípulo das nações. E deixa eu te dizer uma coisa, a igreja brasileira, nós não vamos discipular a nação brasileira só com ajuntamentos evangélicos gigantescos. Igreja grande não discipula uma nação. Cultos lotados não discipulam uma nação. O que vai discipular uma nação é você pregar o reino, viver o reino na sociedade. É quando você vai para a escola, você prega o reino, você vive o reino. No teu trabalho, você prega o reino, você vive o reino. Na tua vizinhança, você prega o reino, você vive o reino. A tua pregação pode ser diferente de uma pregação atrás do púlpito. A maneira de você viver o reino pode ser diferente do que de um apelo, mas não deixa de ser a pregação do reino e a vivência do reino. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Theo, mas eu vejo tanta injustiça. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele vai trazer o reino dele na sua plenitude, mas até lá, você ocupa até que Ele volte, você expande até que Ele volte, você governa até que Ele volte, você discipula até que Ele volte, você frutifica até que Ele volte, cure os enfermos até que Ele volte, ressuscite os mortos até que Ele volte, limpe os leprosos até que Ele volte. Casa, tenha família, eduque seus filhos até que Ele volte. Compra terra, construa a tua empresa até que Ele volte, gera emprego até que Ele volte, construa escolas até que Ele volte, escreva livros até que Ele volte, faça filmes até que Ele volte, se forma até que Ele volte, pegue um mestrado até que Ele volte, um doutorado até que Ele volte, entra na universidade e dá aula até que Ele volte. Igreja, não é hora de parar, é hora de começar. Deus não te chamou apenas para ser salvo, Deus te chamou para ser embaixador do reino dEle. Você é filho dEle, você é filha dEle. Leve com a autoridade que você tem como um filho e filha do reino, estabeleça o reino nas nações. E eu termino com isso. Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus na sua ascensão diz: espera em Jerusalém, vai vir um poder, você vai ser revestido do poder. Atos 1:8 diz: e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu quero te encorajar a você entender a grande comissão e não cumprir a grande comissão sem ser revestido pelo poder e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar ideias novas. Eu creio que o Espírito Santo vai nos dar novas tecnologias. Eu creio que Deus vai dotar seus filhos com ciência, com, fórmulas de cura. Deus vai começar a dar para os seus filhos respostas daquilo que o mundo está clamando. Mas não faça isso
Algumas pessoas falaram: Theo, vamos lá, vamos começar isso, começar aquilo, agora é a hora. Eu falo assim: a gente vai fazer tudo isso sim, mas a gente não pode fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais temo é ver um movimento se levantando de conservadorismo brasileiro, aonde muitos evangélicos estão se aderindo àquilo, mas estão abrindo mão do entendimento do que é guerra espiritual, do que é intercessão, do que é mapeamento de cidades, coisas que minha tia Neuza Troca fazia nas décadas passadas, junto com o Valnice, com o Zenete, e a nova geração. Eu tenho falado: cadê os jovens evangélicos? Você que não é jovem, não estou falando com você não, estou falando para os jovens evangélicos. A única coisa que você quer ser é um youtuber, meu irmão. Você quer ser um TikToker? Eu não conheço até hoje. São raríssimos os jovens evangélicos abaixo de 30 no Brasil que são conhecidos nacionalmente como intercessores. Nada que a gente vai ver aqui nessa terra vai começar sem a gente ganhar no Espírito. Que se levantem então os intercessores, aqueles que vão fazer a guerra nos ares. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades no mundo espiritual. A gente não pode cair para os extremos de uma igreja que fica presa às quatro paredes, monástica, falando: Jesus, volta, 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 volta. E também a gente não cai no outro extremo de uma igreja que sai que nem um maluco fazendo com estratégias humanas, constrói escola, constrói aqui. Não, 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 não. Nós somos cidadãos do reino, nós somos chamados a agir, ser sal da terra, luz do mundo, mas com entendimento do mundo espiritual. Nós não estamos indo com a nossa própria força, com as nossas próprias ideias, nós estamos indo sendo guiados pelo Espírito de Deus, com a visão espiritual. Eu sei que você está acompanhando as notícias assim como eu estou acompanhando as notícias, mas a pergunta que alguém cheio do Espírito Santo tem que fazer é: o que está acontecendo no mundo espiritual sobre essa nação? Nós temos que ter a inteligência do que está acontecendo no mundo espiritual nessa nação. Se você quiser ser um conservador, seja, mas não abra mão da tua inteligência espiritual. Você quer agir, haja, mas haja debaixo de uma direção do Espírito Santo. Hoje o Senhor quer nos capacitar com esse Espírito Santo. Você está pronto para receber isso hoje? Continua sentado onde você está. Se você está com uma bolsa no teu colo, põe no chão. Se tiver com uma Bíblia, põe embaixo da tua cadeira. Eu quero orar por você agora. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai tocar a tua vida. Eu vim aqui orando para que o Espírito Santo nos batizasse com o seu poder. Eu vim aqui orando para que o Espírito Santo viesse nos batizar com o seu fogo. O Senhor está alargando a nossa mente para uma mentalidade de reino. O Senhor está nos alargando a mente e o nosso paradigma para uma estratégia apostólica para discipular uma nação. Mas não vai ser apenas com boas ideias humanas que nós vamos ver essa nação vindo aos pés de Cristo. Nós carecemos da capacitação, da unção do Espírito Santo. Então aonde você estiver, senta, receba, abra teu coração. Eu quero orar por você agora. Você não precisa nem orar, eu vou orar por você. Abra o teu coração. Senhor, nós precisamos do mover do teu Espírito no Brasil. Nós precisamos do mover do teu Espírito Santo na igreja dessa nação. Pai, nós não queremos fazer e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, a grande comissão, sem termos a capacitação do teu Espírito Santo. Pai, o Senhor está alargando a nossa mente como igreja. O Senhor está nos levando a questionar e nos aprofundar com tudo que está acontecendo. Pai, mas nós não queremos cair na cilada de sermos apenas racionais e ativos. Queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Por isso eu peço agora, nos capacita, assim como o Senhor nos prometeu em Atos 1:4, que era para nós esperarmos em Ti, e que o Senhor viria com Teu fogo, que o Senhor viria com Teu poder. E eu peço agora, toca-nos com Teu fogo,
Eu peço agora, Espírito Santo, desde lá de trás até aqui à frente, toca-nos com teu fogo. Só espera no Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Toca-nos com teu poder. Mais fogo. Mais fogo. Batiza-nos com teu poder. Mais fogo. Intensifica, Senhor, a tua presença aqui. Mais, Deus. Se você está sentindo um calor no teu corpo físico, ou um tremor, ou eletricidade, é um sinal que o Espírito Santo está tocando você fisicamente. Não se assuste. Só receba. Mais sim. Intensifica a tua presença aqui, sim. Se a gente puder ter mais luzes ligadas, por favor. Pode ligar mais as luzes, por favor. Se você está sentindo fisicamente o toque do fogo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da eletricidade do Espírito Santo, fica de pé onde você está. Se você está sentindo fisicamente o toque do Espírito Santo, fica de pé onde você está. E à medida que você vai sentindo o toque dele, físico, fica de pé. Acenda as luzes, por favor. Intensifica o teu poder nesse lugar, Senhor. Enche de poder a tua igreja, Senhor. Eis-nos aqui como tua igreja, pronto para ser enviado, para discipular a nação. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais poder. Ao passo que você vai sentindo o toque do Espírito Santo, fica de pé. E recebereis o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre. Sereis minhas testemunhas em Recife, em Fortaleza. Sereis minhas testemunhas em Maceió. Sereis minhas testemunhas em Goiânia. Encha-nos com poder agora. Mais poder, mais fogo. Unção para quebrar o jugo. Unção para curar o enfermo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo. Intensifica teu toque aqui, Senhor. Intensifica teu toque aqui, Senhor. Mais fogo, mais poder. O Senhor está tocando mãos com a unção dEle para curar os enfermos. O Senhor está tocando as tuas mãos com a unção para libertar os cativos. Mais fogo. Se você está sentindo a eletricidade e o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, sai da tua cadeira, vem aqui. Tem um depósito do Espírito Santo para você. Sai de onde você está, vem para cá. Vai haver um batismo do fogo do Espírito Santo sobre tua vida agora. Mais. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Batiza a tua igreja com teu fogo, Senhor. Batiza a tua igreja com teu poder.
poder para discipular as nações, poder para discipular as nações. Um avivamento que culmina numa reforma, um avivamento que culmina numa reforma. Mais fogo, mais fogo, mais. Uou! Receba. Mais fogo, você que está vindo, vem. Fogo de Deus. Mais fogo. Fogo de Deus. Enche. Fogo. Clame por fogo. Fogo. Clame por fogo. Fogo para incendiar a nação. Mais fogo. Poder. Fogo de Deus, enche. Fogo de Deus, enche. Fogo de Deus, enche. Fogo de Deus, enche. Erga suas mãos aonde você está. Nessa atmosfera de fome, o Senhor virá com um vento, Ele vai soprar nesse lugar, Ele vai te batizar com fogo e com poder. Eu não consigo impor as mãos sobre todos, mas você receba por fé onde você está. Senhor, eis aqui a tua igreja. Encha-nos, Pai, com o teu poder. Encha-nos, Senhor, com o teu fogo, para discipular o Brasil, para discipular, Senhor Deus, desde o sul até o norte, do leste ao oeste, nas escolas, no local de trabalho, nas vizinhanças, nas igrejas. Encha-nos, Pai, com a tua unção para curar os enfermos. Encha-nos, Pai, com a tua unção para libertar os cativos. Nós temos fome, nós cremos no mover de Deus, num avivamento no Brasil, um avivamento que vai culminar numa reforma. Até que o Senhor venha, nós estamos ocupando. Até que o Senhor venha, nós estamos ocupando. Receba no fogo, receba no fogo, receba no poder. Mais.